Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Gestão de Academias e Estúdios, a nossa quarta aula, e essa é uma aula mais que especial, né? Nessa aula a gente vai falar de marketing e vendas, e eu escolhi um local bastante propício para gravar essa aula, inclusive a gente está aqui no chão, no intervalo, na hora do almoço. A gente está gravando aqui no maior evento de marketing de diferenciação do planeta, o Fator X, aqui o Xzinho aqui atrás de mim. E é importante até ter feito essa aula aqui, porque é um momento que a cabeça está fervilhando, a gente está com um monte de ideia, um monte de insights aqui dentro desse evento, e vai ajudar bastante vocês para essa aula, beleza? Então vamos lá, nossa quarta aula. A gente vai falar sobre marketing e vendas. Vamos começar falando sobre marketing. Aliás, antes mesmo da gente entrar no marketing, só vamos revisar a aula anterior. Na aula anterior a gente aprendeu que a gente tem que ter métodos, tem que criar métodos. E talvez dois métodos que são muito importantes, além do método de atendimento, é o método de vendas e o método de marketing. Tá? Se vocês ainda não conseguiram criar esse método com a aula anterior, a partir dessa aula a gente vai conseguir criar com mais qualidade tanto o método de vendas como o método de marketing, beleza? Então vamos começar falando sobre marketing. O marketing a gente pode dividir em duas vertentes, o online e o offline, né? A gente costuma chamar de offline, né? Que quando a gente junta os dois. Isso é muito normal e tem que acontecer também. Mas quando a gente pensa no offline primeiro, que é um método que talvez está um pouco mais batido, o offline a gente um panfleto que a gente leva na comunidade, que a gente distribui na cidade, a gente aparecer nos jornais, aparecer na TV, no rádio, talvez colocar um outdoor, talvez fazer a própria divulgação, a principal divulgação offline que você tem é na sua academia, é a fachada da sua academia, é o sua logo que fica ali na frente, é a estrutura da sua academia, é a organização ali na frente da academia, é o principal marketing que a gente tem. O offline ele é muito importante. Muita gente não se preocupa muito, mas eu costumo dizer que pelo menos uma vez no ano você tem que distribuir panfletos na região, você tem que aparecer de vez em quando nos jornais, na rádio, naquele jornalzinho do bairro ou da cidade, então tente estar nesses canais também, tá? Apesar de serem pouco falados hoje em dia, até porque eles já foram muito batidos, eles são importantes também. Mas quando a gente entra no no online, aí o marketing online é algo que hoje está muito mais em alta e é o que eu vou falar um pouco mais para vocês. Até porque o próprio online, o que eu vou falar dentro do online, ele serve para o offline também. Então você pode trazer de volta para o offline o que você tem feito no online, aí vira o offline, né? O online a gente pode trabalhar tanto nas redes sociais como no WhatsApp. E é diferente o marketing nas redes sociais com o marketing do WhatsApp. É diferente o marketing no Instagram com o do Facebook, né? O marketing no Instagram é aquele marketing que é mais fotos bonitas, um vídeo legal e etc, né? O Instagram, pessoas que estão dentro do Instagram não aceitam muitas promoções, propagandas, coisas muito, vamos dizer assim, tentando vender. Já lá no Facebook não, o Facebook aceita um pouco mais, o público que está dentro do Facebook aceita um pouco mais esse tipo de propaganda, né? Mas o que eu venho falar para você é sim, um dos pontos, quando a gente entrar na venda eu falo melhor, mas assim, promoções e descontos a gente tem que fugir, tá? Mas na hora que a gente entrar na parte de vendas eu falo melhor com vocês. O primeiro ponto no marketing, ele vai muito além do marketing. Tá? E se a gente não entender isso, a gente não consegue fazer um marketing de qualidade. O primeiro ponto é, tenha uma causa. Qual é a sua causa? O porquê você está aberto? O que você quer fazer para a comunidade? O porquê da sua academia? O porquê do seu estúdio? O que você representa para a sua cidade? Como você ajuda as pessoas a terem melhores resultados? O que você tenta melhorar na vida dessas pessoas? Então você tem que ter uma causa. Por exemplo, qual é a minha causa? Qual é a causa da Vibe? Por que a gente está fazendo esse curso gratuito? A gente quer levar o conhecimento para o maior número de pessoas. E a gente sabe que não é só com cursos presenciais que tem 15, 20 pessoas que a gente vai chegar nisso.
né? São concursos assim, online, são fazendo workshop, provavelmente na sua cidade vai ter um workshop gratuito, né? Que na verdade a entrada é 1 quilo de alimento. São workshops que a gente coloca 100, 120 pessoas. E essa é uma das formas que a gente encontrou, porque a gente tem uma causa, a nossa causa é engrandecer a nossa área levando mais conhecimento. E qual é a sua causa? Esse é o primeiro ponto, porque você vai vender a sua causa. Quais são os valores que você segue? É o segundo ponto. Você tem valores? Você preza por ética? Você preza por levar realmente um treino de qualidade para o seu cliente? Você preza em realmente gerar resultados? Você preza por um bom atendimento? Quais são os seus valores? Tá? Esses 2 pontos são muito importantes, porque eles vão balizar todo o nosso marketing daqui para frente. E eu quero que vocês se prendam neles. Qual é a sua causa e quais são os seus valores? Se você não sabe ainda, você tem que fazer um brainstorming com o seu sócio ou com os funcionários para tentar chegar. E já falo para você, os valores talvez é um pouco mais fácil de chegar, a causa é um pouco mais difícil. Para muitas empresas levam anos, tá? Mas você tem que tentar buscar isso desde agora, para vender isso. Esses pontos são importantes, porque quando a gente começar a falar de marketing, quando a gente começar a vender, você começar a vender, você tem que vender a sua causa e os seus valores. Você tem que fugir daqueles marketing mais convencionais. Ontem eu fiz um vídeo, mandei, hoje é sábado, né? Eu mandei para vocês ontem no WhatsApp. Também tem acesso, quem está assistindo essa aula depois tem acesso no meu YouTube, que são uns insights dentro do Fator X, só pesquisar lá. E nesse vídeo eu falei que a gente tem 3 tipos de empresas, né? E que eu peço para que vocês sejam um terceiro tipo. O primeiro tipo é aquela empresa soldado. O que é uma empresa soldado? É aquela empresa que batalha, que luta, que tem muitas dificuldades, que fica na batalha dos preços. Então, ela tem que ser o melhor preço, senão ela não vence. É aquela empresa que, pelo quadro que ela se apresenta, infelizmente, ela tem que pensar nela mesma somente, ponto. Ela pensa só nela, né? Essa é a empresa soldado. A segunda empresa seria a empresa fazendeiro, que é aquela empresa que está semeando, que já está colhendo, é uma empresa que foca um pouco mais na qualidade, ela se vende como se ela fosse a melhor do mercado. Ah, você quer comprar quer o melhor treino? Aqui a gente tem o melhor treino. Você quer os melhores equipamentos? Aqui a gente tem. A gente é a melhor academia da cidade e etc. Essa é a empresa fazendeira, a empresa que já se preocupa com ela e se preocupa com o cliente também. Mas ela fica nisso, ou é com ela ou com o cliente, ela fica nesse meio termo, né? O que eu peço para que vocês sejam é o terceiro tipo de empresa, a empresa poeta. É aquela empresa que ela já não se preocupa mais em vender, entregar, falar que é melhor, entregar um produto ou um serviço. É aquela empresa que ela entrega uma sensação, é aquela empresa que entrega uma emoção para o cliente. E é isso que eu quero que vocês entregam, emoções. É a empresa que não se preocupa mais só nela ou no cliente, ela se preocupa nela, no cliente e no nós. Ela se preocupa com a comunidade, ela se preocupa com um todo, né? Ela se preocupa que as ações delas, como vai influenciar as pessoas, os seus clientes, a comunidade, mesmo pessoas que não são clientes. E empresas poeta, como eu comentei, são empresas que vendem emoções. E eu quero que vocês comecem a fazer no marketing de vocês, e que é o que realmente dá resultado, venda emoção. Pare de tirar foto do espelho e postar do aluno que tirou foto do espelho, o aluno fazendo um exercício X ou Y, e comece a vender emoções. Que tipo de emoção? Tire foto de uma pessoa feliz, uma pessoa correndo, tendo felicidade em estar fazendo exercício. Tire foto de pessoas tendo emoções dentro da academia. Tente fazer vídeos que levem essas emoções, que realmente traduza o sentimento do cara estar ali dentro da academia. Um vídeo bem bacana que eu peço para vocês fazerem, que inclusive eu quero fazer, se alguém quiser, a gente pode combinar de eu fazer na academia de vocês. É um vídeo assim: a nossa vida é estressante, a nossa vida é cansativa, isso é normal na vida das pessoas que trabalham e que têm compromissos. Filme uma pessoa lá trabalhando, tendo o seu rendimento, seu dia a dia, estressada e tal. Aí você filma ela chegando na casa dela, trocando de roupa, e depois você chega, filma ela fazendo exercício e se transformando, sendo feliz, toda descabelada, suando, com um sorriso no rosto.
né? Para mostrar que a vida pode ser estressante, que a vida pode ser cansativa, mas que fazer exercício na sua academia vai fazer a pessoa esquecer de tudo aquilo, de todo aquele processo que ela está vivendo no dia dela, o estresse que ela tem vivido, tá? Esse é um vídeo bem bacana, isso é um modo de você vender emoção. Então pare de tentar vender qualidade, tentar vender isso, não quer dizer que isso é ruim, mas fuja disso, né? Fuja o máximo disso. Tente vender o máximo de emoções, tá? Compartilhe histórias, isso é importante. A gente tem vou pegar aqui um rascunho que eu tenho, que compartilha histórias. A gente tem 5 níveis de histórias que a gente tem que compartilhar. E a empresa é você. É você personal trainer, você dono de academia, você dono de estudo, você é a empresa. Venda a sua cara, igual eu estou fazendo aqui na frente do vídeo agora, faça isso também, venda a sua cara, né? Se venda, porque as pessoas querem se conectar, as pessoas querem uma outra pessoa do outro lado. Não fique postando foto de máquina, de coisas aleatórias. Venda você, fale em você, vire a sua empresa, vire o seu principal agente de marketing, vire o seu ator e divulgador, tá? Então, as pessoas querem saber histórias conectam, histórias trazem as pessoas para junto. Né? Então tem 5 formatos de histórias, tem 5 histórias que a gente deve vender, né? A primeira delas são histórias pessoais. Então fale da sua infância, histórias do seu casamento, talvez uma história de uma formatura. O que você vai falar? Bom, quando eu era criança, eu gostava muito de... Eu tenho uma história pessoal minha que eu vou até dar um insight aqui, vou dividir com vocês. Talvez um dos primeiros empreendedorismo meu. Quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai trabalhava numa empresa que ele vendia TV, vendia antena parabólica, vendia um monte de coisa e sobravam as caixas de papelão, né? E no mesmo quarteirão da minha casa tinha uma empresa de reciclagem. E uma vez meu pai falou, pega esses papelões ali e vai lá e vende nessa empresa, que você vai ganhar um dinheirinho. Daí meu pai também, para dar essa impulsionada, né? Eu fui lá, vendi, sei lá, ganhei 70 centavos. Isso há 15 anos atrás, 20 anos atrás, 70 centavos eu conseguia comprar um monte de bala, chiclete, paçoca e mais um refrigerante ainda, mais uma tubaína com 70 centavos. E o que aconteceu? Acabou os papelões lá na casa do meu pai. Eu comecei a passar nas outras empresas, que era no centro da cidade, em Apucarana. Comecei a passar nas outras empresas e pegar os papelões nas outras empresas. Quando meu pai viu que eu estava fazendo aquilo, imagina, meu pai empresário, reconhecido na cidade, porque ele já tinha empresa há 25 anos no mesmo local. E quando meu pai viu aquilo, ele falou, não filho, não é isso não, porque ele achou que eu estava virando um catador. Mas assim, o que eu queria era trabalhar e conseguir algo para eu ter um retorno financeiro. E isso deu, porque assim, sei lá, nas outras vezes eu consegui R$3, R$4 vendendo papelão, então isso foi muito bom. E isso me impulsionou, isso me ajudou a ser o que eu sou hoje dentro da gestão, dentro do meu marketing, né? Então essa é uma história minha real e é esse tipo de história. Faça história de 1 minuto, 2 minutos para poder mostrar o porquê você é dono da academia, o porquê você foi para a área do exercício, o porquê você quer entregar isso. Então histórias pessoais é um. Como você vive os seus valores, outra histórias, ações, lições de vida, comentar algumas notícias, oportunidades, etc. Então, como você vive os seus valores? Terceiro tipo de história, estilo de vida. Então, compartilhe o seu estilo de vida, mostre o que você come, o que você faz, o que você treina. E é importante que você crie afeição com o seu cliente. O que é a afeição? Você tem que se parecer com ele. Não adianta você ficar postando nas suas redes sociais foto de bebida, de comida que engorda, etc. Se você não quer atrair pessoas assim. Você tem que se parecer com o seu cliente. Seu cliente não quer isso. Apesar dele fazer, ele não quer isso. Ele quer treinar, ele quer emagrecer, ele quer ter um estilo de vida saudável. Então crie afeição com o seu cliente a partir de histórias que você vai criar do seu estilo de vida, que é o terceiro nível. O quarto é sua vida profissional. Então compartilhe sua vida profissional nos seus stories, no feed da academia. Compartilhe. Você é a academia, você é o seu marketing. E o quinto e último nível de história são dicas técnicas, que é algo que muitos já fazem.
Como fazer um melhor agachamento, como emagrecer mais, como ter mais resultados fazendo esse tipo de exercício. Então, dê dicas técnicas. Aí você pode criar. Você sabia? Você sabia? Então você pode criar um quadro. Você pode criar um quadro de mitos e verdades. Isso é um mito, isso é uma verdade. E assim sucessivamente. Então são esses 5 níveis de histórias que eu quero que vocês comecem a criar e comecem a compartilhar. Você viu tanta coisa até agora que a gente pode compartilhar, que não ficar só tirando foto de exercício, tirando foto de máquina, tirando foto de pessoa na frente do espelho. Então, compartilhar histórias são importantes e histórias que conectam. A gente tem que se conectar, as pessoas querem se conectar, as pessoas querem estar próximas, né? As pessoas querem realmente ter esse tipo de afeição. E por final, a gente está vivendo uma era da experiência, a gente tem que gerar experiência para o cliente. O cliente não quer mais serviço, ele não quer mais produto, ele quer experiência. Ele quer muito além do serviço, ele quer muito além de emagrecer, ele quer viver, ele quer estar junto, ele quer ter sensações únicas. Então, dentro dos seus vídeos, você tem que mostrar que a sua academia é local que ela gera sensações, que ela é única, que a pessoa ela não vai vir ali para estar em mais uma academia e chegar lá, treinar, suar, ninguém nem olhar para a cara dele, não falar nem um bom dia e ir embora para casa. Você tem que gerar sensações, então gera experiências. Uma experiência que é bem bacana, que você vai gerar não só no seu marketing, mas no seu dia a dia, sabe aquele 30 segundos na aula de Zumba? Na aula de Zumba, porque eu sei que acontece muito, que o professor começa a gritar e pula e todo mundo, aquele extravasamento, 30 segundos que o pessoal gritou, aquilo é uma puta de uma experiência que valeu o dia da pessoa, que todo o estresse que ela teve no dia a dia dela, ela jogou naqueles 30 segundos. Então cria experiência, sabe, o cara chega na sua academia, é recebido com um bom dia, tem um cafezinho, de vez em quando ganha um brinde, o dia que dá aniversário, fala parabéns, cara, experiência, é isso que as pessoas querem, isso conecta, isso vai fazer o seu cliente cada vez ser mais o seu cliente e isso você vai fazer ter mais clientes porque as pessoas querem isso. Então isso você tem que ter no seu marketing, tá? O marketing ele é o seu diferencial e ele tem que conectar as pessoas. Então o que eu sugiro para você a partir de hoje, seja o seu marketing, você é seu marketing, tá? Você vai mostrar a sua cara. Ou contrata alguém que vai ficar o tempo todo fazendo isso, coloca sua irmã, seu parente, sei lá, mas tem que ter uma cara e essa pessoa ela tem que levar uma causa. Eu sugiro que seja você, porque nada melhor do que o dono da academia, o dono do estúdio, de levar essa causa para frente, beleza? Então no marketing, essas são as dicas, eu acho que já vai estar, a cabeça de vocês já deve estar fervilhando, tá? No final do curso eu posso dar mais dicas, mas eu vou parar nesse ponto aqui, porque quando a gente começa a falar de marketing, é muita coisa, mas isso que eu trouxe são os principais pontos, que é os pontos que mais vão gerar resultados para vocês dentro do marketing, beleza? Vamos entrar no segundo ponto agora da nossa aula, que é a parte de vendas. Então, novamente, lembrando que a gente tem que ter o nosso método de vendas, que a gente aprendeu na aula anterior. E na parte de vendas, o primeiro ponto que eu quero que vocês falem, que eu já comentei no comecinho, é evite descontos, fuja dos descontos, tá? Não fique trabalhando 50%, 30%, fuja do desconto. É esse preço, ponto e acabou. Tá? E fuja de promoções também, essas promoções com preço, sabe? Colocar no Facebook, não coloca no Facebook, no Instagram, R$ 39,90, não coloca. Se você não quer ser uma academia banalizada, um estúdio banalizado, não fique trabalhando nisso. No seu marketing, na sua venda, trabalhe da maneira que eu falei ali dentro do marketing, venda uma causa, venda os valores, venda experiência para o cliente. Tá? O segundo ponto é criar afeição. Você tem que criar afeição com o seu cliente. Quando o cliente chega na sua academia, quando o cliente entra em contato com você pelo WhatsApp, você tem que criar afeição com ele antes de querer passar o preço. Não chega e fala o preço primeiro. O preço, eu sempre falo que o preço é por último dentro da venda. Tá? Você não tem que passar o preço. Primeiro você tem que criar afeição. E para criar afeição, a gente tem o que a gente chama de gatilhos mentais. Tá? E a gente tem 6 gatilhos mentais que eu gosto muito, que um deles é o de criar afeição, né? Para você criar afeição, você tem que se parecer com o cliente. Então, o cliente chega na sua academia, vem no WhatsApp e fala, eu preciso emagrecer. Nossa, que bacana, eu também passei por um processo de emagrecimento e tal. Sabe, você tem que se parecer com ele. Converse com ele para ele
quebrar esse bloqueio de estar ali com você, ele tem que se sentir confortável em estar conversando com você. Então, sua equipe de vendas tem que saber isso. Essa parte de vendas você tem que mostrar para a sua equipe de vendas ou ensinar elas a fazer isso. A gente tem um gatilho da autoridade, você tem que, apesar de se parecer com ele, você tem que se mostrar que você entende do conteúdo e do que você está falando. O gatilho da prova social, que dentro da vendas também é importante, é falar, nossa, tem muita gente que treina aqui, que tem resultado. A Maria, por exemplo, ali, ó, ela tem resultado. Entra na nossa rede social, você vai ver lá o pessoal comentando que teve resultado. Prova social são outros alunos que já treinaram com você, que estão comentando e falando bem de você e gerando cada vez mais fluxo ali dentro. Gatilho da reciprocidade, a questão de você dar uma aula experimental é super importante, porque quando você dá, o cara quer te retornar, o cara quer te devolver. Então reciprocidade é isso, dê algo para ele. Faça uma aula experimental. Não, melhor ainda, eu vou te dar uma semana experimental para você conhecer a nossa academia. Cara, a chance dele querer continuar depois é altíssima. Então tente gerar esse gatilho da reciprocidade, de dar para depois querer receber. Não que é só receber e ponto e acabou. O gatilho do porquê, você tem que mostrar o porquê é importante ele treinar com você, o porquê é importante ele treinar, ele fazer exercício, então tente comentar. Isso tudo ainda está dentro da sua venda. Você está conversando com o seu aluno, lógico que talvez você não vá usar todos os gatilhos todas as vezes, mas você tem que entender cada cliente e levar isso para cada cliente. E o sexto gatilho é o gatilho da escassez. É assim, cara, eu vou te oferecer essa última vaga, se você tem personal, é o último horário da tarde, último horário da manhã, você tem que mostrar escassez, porque isso vai fazer ele querer fechar logo, tá? Dentro do processo de vendas, eu peço que vocês tenham um funil de vendas. Eu vou mostrar aqui do lado para vocês o que é um funil de vendas. O funil de vendas nada mais é do que atrair os clientes com o marketing, que a gente já falou. Dentro do cliente é criar relacionamento. Para criar relacionamento eu tenho que ter afeição com o cliente, então eu tenho que usar os gatilhos mentais, eu tenho que mostrar isso para o cliente. Depois eu vou ver as necessidades do cliente. Para eu ver as necessidades do cliente, eu vou saber o que ele quer, o que ele procura, o que ele precisa e vou tentar conversar com ele nesse caminho. Então, se o cliente ele quer emagrecer, você não vai ter que falar para ele, cara, vamos aumentar uma massa muscular também. Vai para o lado do que o cliente quer, vai conversar com ele do jeito que ele quer ser conversado, tá? Inclusive, antes de entrar, eu vou deixar para vocês aqui também uma aula extra que eu já gravei anteriormente, que é uma aula de neurolinguística, tá? Neuromarketing. E é uma aula, acho que dura aí uns 30, 40 minutos, uma aula bem bacana. Você tem que assistir também porque ela vai te ajudar muito nesse sentido, né? E o seu cliente, o seu parceiro, o seu funcionário, o seu representante de vendas, o cara que está ali na recepção fazendo a venda, também tem que assistir essa aula, tá? Então, tanto essa aula de hoje, como essa aula de neurolinguística, neuromarketing, quem trabalha com gestão, marketing e vendas ali dentro da sua academia tem que assistir, é obrigatório, tá? Então, nessa aula de neurolinguística, neuromarketing, eu mostro para vocês como criar mais esse relacionamento com o cliente quando chegar mais. Então, vamos continuar no nosso funil de vendas. Primeiro, eu criei a atração lá dentro do meu Instagram, no meu Facebook, com o meu marketing. Trouxe a pessoa para dentro do funil. Aí eu crio relacionamento, eu converso com a pessoa, eu entendo a pessoa. Depois eu vejo as necessidades da pessoa. No final que a gente vai falar do nosso preço, né? O final desse funil que é o final, que é a parte das vendas. E na parte das vendas, eu já comentei com vocês num videozinho que eu mandei um gap anteriormente, que é os insights no Fator X que eu mandei para vocês. No final do funil, eu quero que vocês foquem em vender planos. Qual é a importância da gente vender planos? Algumas estatísticas importantes que eu já comentei com vocês. Primeiro, 40% dos alunos que entram na academia, eles vão abandonar antes do final de 30 dias. 40%, cara, é muita coisa. Imagina que se esse mês entrou 100 alunos, 40 deles vão abandonar antes do final desses 40 dias. E 60% vai abandonar antes dos 3 meses. Então é mais da metade dos alunos você perde. Então por que você vai ficar fazendo marketing se você vai perder eles? Então, para fidelizar eles, uma das principais formas é vender plano. O plano mínimo que você tem que vender é um trimestral. Foque nos planos. Plano trimestral, semestral e anual. O foco que eu peço para que vocês tenham é muito além do trimestral, é no semestral e no anual. O plano que normalmente eu costumo vender mais é o semestral, porque não é um plano nem tão longo e também não é um plano tão curto.
né? E é um plano que assim vai garantir uma rentabilidade para sua academia muito maior. E esse plano, ele tem que ser bastante compensador em relação à mensalidade. Ele não pode ser próximo, a mensalidade, sei lá, é R$90 e o plano é 83. Não, tem que ser uma distância bem grande. Se a mensalidade é 90, o plano tem que ser 65, tem que ser R$60, tem que ter uma distância. Que ele tem que ser compensador para o cliente. O cliente ele tem que querer fechar esse plano. Aí você fala, pô, mas é muita diferença, eu vou perder muito. Não, você não vai perder. Não vai perder de jeito nenhum. Por quê? Lembra que eu falei que o seu cliente ia te abandonar 40% deles no primeiro mês e 60% deles no final, até o final do terceiro mês? Se você vender um plano semestral, você garantiu que o cara vai ficar 6 meses na sua academia. Faça o cálculo aí. Faz aí, ou vou fazer aqui do lado, ó. Um mês vezes 90, quanto que dá? R$90. 6 meses vezes R$60, quanto que dá? 6 vezes 6, 36, R$360. Você lucra mais com o cara ficando um mês com o cara ficando 6 meses. Você lucra muito mais com o plano. Então comece a pensar fora da casinha nesse sentido. Venda planos que fidelizam as pessoas. Fuja da mensalidade. A minha sugestão é que no mínimo você tem que ter 70% dos seus clientes com planos. 70%. Você sabe quantos clientes que tem plano, quantos clientes que tem mensalidade hoje? Se está ao contrário, se 70% é mensalidade e 30% é plano, está errado. Está errado. Você tem que mudar isso. Para mudar isso, você tem que ter o foco. Tá? E para ter o foco, para trazer o cliente para ele querer vender o plano, primeiro você tem que fazer todo esse processo dentro do funil de vendas. Cara, muito top, você vai ter muito resultado. Eu faço isso, tem muito resultado. A gente consegue chegar, agora em 2019, a gente teve uma academia, a gente fez uma assessoria, a gente conseguiu chegar a absurdos 93% de aumento de faturamento. 93%, você sabe que aumentar 93% do seu faturamento é muita coisa. Cara, 93%. Sei lá, se você fatura 10 mil, você vai aumentar para 19 mil. Se você fatura 20 mil, você vai aumentar para 38 mil. É muita coisa aumentar 90% do seu faturamento. Fazendo o quê? Fazendo coisas relativamente simples, que é melhorando o marketing, melhorando o processo de vendas. Tem um processo da equipe também, que é a nossa aula 6. Na nossa aula 6, a gente vai falar de como trabalhar com a equipe, que também foi super importante desse processo, mas com certeza o que mais alavancou esse faturamento da empresa foi a gente focar mais nessa venda de planos, porque ao longo do tempo a gente começou a ter um crescimento em número de alunos em vendas muito grande, tá? Acho que são esses pontos que eu queria falar com vocês nessa aula. Acho que é uma aula assim que, cara, borbulha, muita ideia. É a aula que assim, eu estava muito ansioso para ministrar para vocês. E eu acho que ela vai ser muito produtiva para vocês. Então, dentro do marketing, retomando, pensar lá em vender uma história, vender uma causa, vender nossos valores, vender experiências. E dentro da minha venda eu tenho que ter um funil de vendas, o meu método de vendas. Eu tenho que criar atração pelo meu marketing, eu tenho que criar um relacionamento, eu tenho que saber o que o cliente quer para depois eu vender. Se o cliente me perguntar quanto custa, é a principal pergunta dele, quanto custa? Você não vai falar, custa tanto. Não, o que você procura? O que você quer? O que você gosta? Legal, então custa tanto. Ponto. Você consegue chegar lá, tá? Antes da gente finalizar a aula, novamente, sempre é importante, venho relembrar que a gente tem o nosso meeting que vai acontecer em Londrina, dia 24, 25 e 26 de abril. É um meeting com mais de 25 palestrantes. Vai ser espetacular esse meeting, você tem que estar lá. É um meeting teoria na prática. Entra no nosso site cursos.vibelab. Eu já comentei com vocês nas outras aulas, mas não canso de falar porque isso, a gente está muito ansioso por esse meeting, vai ser espetacular, tá? Os nossos cursos também, em várias cidades, no Paraná, Santa Catarina e São Paulo, vocês têm acesso. Pode entrar no mesmo site que eu coloquei ali anteriormente e que você pode encontrar uma cidade mais próxima e fazer. São 14 cursos em 14 cidades, é coisa também que a gente está buscando muito. Beleza, pessoal? Cara, para fechar essa aula então, coloque tudo isso em prática. Essa aula, nas aulas anteriores, vocês fizeram poucos comentários comigo no WhatsApp. Poucos. Eu quero que vocês façam um monte. Eu quero no mínimo 10 comentários. Me manda pelo WhatsApp. Me manda. Eu quero no mínimo que você me mande 10 comentários sobre a aula, o que você achou, o que você vai fazer, o que tem no seu mercado, o que tem na sua academia e me mostre
como você vai melhorar e quais insights que você tirou dentro dessa aula, beleza? A gente se vê na próxima aula então. Nossa aula 5 a gente vai falar de gestão, deixa eu só relembrar, gestão de tempo, que é uma aula que você vai aprender a controlar o seu tempo, que hora que você vai fazer as coisas, como distribuir as funções, como talvez fazer uma agenda de divulgação do marketing e ela também vai ser muito produtiva e espero que ela possa contribuir muito para vocês. Valeu pessoal, muito obrigado e até a aula 5.